A vivência que a pós trouxe dentro de sala de aula é a colocação de recursos, a questão de trazer uma aula mais dinâmica, né? A forma como os alunos também têm dado feedback, ou seja, eles utilizando metodologias tecnológicas ou até metodologias que não se utiliza a tecnologia, mas que eles têm que criar, que eles vão ter que desenvolver, que eles têm que pesquisar, mesmo em sala de aula ou na casa, na residência deles, eu observo que tem um feedback bastante positivo, colocando isso dentro na prática, o que é trazido na teoria e no curso, né? Colocando dentro de sala de aula. Eu observo, assim, de forma bem categórica, que o resultado é bem melhor do que você só utilizar aquela aula giz ou canetão, livro didático, ou seja, você saindo um pouco daquela mesmice, os resultados, você também trazendo isso para eles, incentivando isso, você observa os resultados nos trabalhos. Por exemplo, sou professor de matemática, trabalhando com a matéria de unidades de medida, coisa de milímetro, litro, unidades de comprimento, centímetro, metro. Então, o aluno vai fazer, ou seja, pega recipientes do laboratório, coloca 20 ml de água, pega uma substância aqui, por exemplo, pega uma água sanitária, coloca mais 20, coloca ml de detergente, ou seja, ele vai colocando aquilo. Agora, o que você tem que fazer para mim? Coloque sua relação de fração, qual é o total, vamos supor, deu 100 ml, pega esse total de 100 ml e diga para mim o percentual, por exemplo, que eu tenho de detergente aqui nessa substância. Então, ou seja, a partir dali que ele vai calcular, ele consegue extrair. É diferente de quando você vem na teoria, após entrou a questão, para mim, eu utilizo a questão que eu vejo mais, a questão da tecnologia, que eu pude realmente trazer esses conhecimentos através das aulas, experimentar essas questões dentro de sala de aula. Que às vezes nós somos professores, apesar de muito utilizando aquela metodologia do dia a dia, a gente às vezes não queremos trazer alguma coisa nova. E através da pós, aí você acaba observando outras coisas, você acaba sendo o quê? Colocar coisas novas para os alunos. E essas inovações que a gente vai tirando das aulas e dos conteúdos que nós vamos tendo na pós, você já vai vendo uma diferença, até na fisionomia dos alunos. Os alunos, eles têm mais prazer em estar na sala de aula. Os alunos sentem mais vontade de ter o conteúdo, porque às vezes você chegava, posso dizer o quê? O aluno chegava antes na sala, ele já pensava assim, não, aula de matemática, aula maciça, aula chata. Hoje, aula de matemática, é uma aula agradável, eu aprendo realmente, isso me traz resultados, ou seja, isso traz resultados tanto cognitivo para o aluno, que é o conhecimento, e traz resultados, inclusive, para algo prazeroso ao aluno, ou seja, o aluno não sente algo assim, algo maçante, não é algo que vai, como se diz, não é algo que vai assim passar, ou seja, vai entrar e vai sair, não vai ter nenhum tipo de resultado, um resultado muito baixo. Por exemplo, lá na escola que eu trabalho, é zona rural. Então, para o senhor ter ideia, nós temos um laboratório. Ele é usado pelo professor de ciências, mas muitas das vezes o material estava encaixotado, estava guardado. Então, ou seja, hoje nós utilizo o laboratório de ciências para a gente trabalhar com os experimentos. Lá a gente tem um problema de internet complicado, quando se tratar de zona rural. Então, eu tenho que levar meu telefone celular. A gente tem somente um local que tem uma condição de ter uma conexão de internet. Ele fica ali debaixo do pé de manga. Tem um quadro e tem uns bancos de madeira e uns bancos de concreto. E ali a gente desenvolve, por exemplo, quando temos uma questão que nós vamos trabalhar com Canva, vamos trabalhar com alguma coisa que eles vão trabalhar com celular. Por exemplo, teve um trabalho que a gente trabalhou com estatística. Eles fizeram perguntas, certo? Perguntas e respostas no questionário. E aonde eles foram desenvolver o quê? A questão percentual de estatística de gosto de futebol. Esse trabalho, na verdade, não foi colocado para pós, mas ele foi desenvolvido para que eles pudessem utilizar a ferramenta tecnológica e o conteúdo de estatística. O que podemos dizer nesse período, nós estamos, acho que um pouco mais da metade que se passou, né? Podemos dizer assim. O Eugênio antes, pós, e o Eugênio ainda nesse período ainda que nós estamos trilhando,
Eu observo, ou seja, uma pessoa mais aberta, a possibilidade de trazer novas coisas para dentro da sala de aula, uma pessoa que talvez tinha o tradicionalismo, ou seja, tinha que ser o tradicional que vai trazer resultado. E hoje, os resultados, não só a teoria, né, porque é uma coisa você estar falando a teoria. Aqui nós estamos falando a teoria e estamos praticando ela, trazendo a teoria e colocando ela em prática. E essa prática, observa-se o quê? O pensamento fora da caixinha. Você realmente empreender, você ter outras formas de chegar ao conhecimento. E não somente o método tradicional, o método onde o aluno ele é simplesmente um receptor, né? Eu sou o emissor, eu sou o detentor do conhecimento, e aqui estou apenas, vamos dizer assim, a grosso modo, vomitando palavras, números, incógnitas, né? Porque quando você fala de equação, para um aluno, quando você trabalha de uma forma muito tradicional, é tão abstrato que aquilo entra no ouvido dele e não consegue entrar, não fixa. E hoje, podemos observar, tanto eu como profissional da educação, como os alunos, em que nós trazemos resultados, nós conseguimos atingir melhor o conhecimento final, isso reflete na questão de atividades, na questão de se resolver problemas, e até de você ser criativo, ou seja, quando você dá a questão do protagonismo ao aluno, não só o professor ser o protagonista, porque hoje nós temos muito o professor sendo protagonista, o professor sendo o centro. Então, eu tinha basicamente o Eugênio, centro da sala, o Eugênio, o único protagonista, e os meus espectadores, eles são espectadores, apenas ouvintes, aonde eu atingia, sei lá, 2, 3, 4... poderiam estar me acompanhando, mas 12, 14, talvez não conseguiam acompanhar esse raciocínio, o que era proposto em sala de aula. É absurda a diferença. O que eu posso dizer hoje, que a diferença é absurda. Observar o que era trabalhado, como eu trabalhava o mesmo conteúdo antes, e observar como estou trabalhando esse conteúdo hoje. É absurdo. Isso requer que você pense, isso requer que você mude práticas. Inicialmente, você tem que mudar de si. As práticas que eu tinha, algumas práticas que eu vou ter que retirar e algumas práticas que vão ser colocadas. E a mesma coisa dentro de sala de aula. A questão nós temos uma situação, temos um tema a ser trabalhado. Esse tema vai ser trabalhado de duas formas. Você passar a parte teórica e você ter um momento de você ter uma parte prática, onde o aluno ele pode observar aquilo que ele entendeu ali na teoria e realmente trabalhar na parte prática. Senhor, o trabalho final eles estão desenvolvendo, já havia feito na disciplina 2 e 3, que foram as questões de metodologias ativas e TICs, a questão deles trazerem uma solução de um problema. E o foco principal do trabalho, do projeto final, eles vão desenvolver um produto que é uma chamada de limpeza ecológica, aonde eles vão produzir dentro do laboratório, já fizeram os testes, aonde a gente consegue limpar um automóvel, a parte externa de um automóvel, retirando toda a parte, além deles fazerem a limpeza ecológica, eles fazem a questão do polimento, e eles estão fazendo o que dentro desse laboratório em dia a dia? Eles fazem o chamado diário de bordo. O diário de bordo é o que cada um, ou seja, muitos deles talvez não sabem o que é uma pesquisa, muitos não têm aquele hábito, então, ou seja, estou ensinando até o que sai um pouco da minha matéria. O que é uma pesquisa? O que é relatar? Ou seja, vocês vão relatar no seu diário de bordo. O que você aprendeu hoje? O que você visualizou? O que isso trouxe de conhecimento? Então, ele coloca, às vezes, com as próprias palavras. Tem relatórios que você observa bem, tem relatórios que o aluno mal consegue escrever, eu tenho alunos de vários níveis, né? Mas o que ali eu quero dizer? Eu quero saber o que o aluno extraiu, o que o aluno conseguiu trazer de conhecimento, né? Para que ele possa saber, ou seja, porque ele possa ser um ser pensante, para que ele possa também no futuro fazer pesquisas e ele possa também o quê? Desenvolver. O que eu desenvolvi hoje? O que eu consegui extrair disso hoje? Ou seja, o que quer fazer, o que eu quero desenvolver no final, e eu quero que esses alunos saiam, eu quero que esses alunos saiam seres pensantes. Não só dentro da parte de exatas, não só que eles saibam saber
somar, multiplicar, dividir, o que é uma equação, o que é uma variável. Eu quero que ele seja um ser pensante, onde ele tem um problema, onde ele pode colocar uma problemática, um tema problemático, onde ele vai começar a colocar soluções. Quais soluções? O que deu certo? O que deu errado? O que eu posso mudar? Então, ou seja, cada diário de bordo, eles vão trabalhando dessa forma. Então, é isso que eu quero desenvolver no final. Eu quero desenvolver seres pensantes, seres que tentem a trazer problemas até domésticos, para que eles possam resolver, e eles possam pensar e possam resolver. Que eu acredito que hoje é o que mais estamos em falta. O que esquecer são seres pensantes, seres que tentam buscar soluções para os seus próprios problemas do próprio indivíduo e de sua sociedade. A pós-graduação dígitos dentro do cenário, eu falo que quer trazer para dentro de sala de aula a questão do empreendedorismo, a questão de professores pensantes, alunos pensantes, a questão da tecnologia, seja a tecnologia do meio eletrônico ou técnicas que nós podemos trazer como jogos. Não quer dizer que a tecnologia tem que ser algo eletrônico, né? Então, ou seja, de forma que nós conseguimos chegar no nosso ponto final. O que é a função de um professor? Trazer realmente que esse aluno seja um ser pensante, que ele atinja o fator conhecimento e que esse aluno no futuro, ele torne também uma ferramenta de conhecimento, onde através dele, ele vai poder desenvolver outras metodologias, outras partes de conhecimentos, independente da área em que ele quer atuar, né? Ou até mesmo dentro da educação, ou seja, o aluno que ele tenha tido dizer, eu realmente passei pela escola, a escola realmente me trouxe condições necessárias para que hoje eu tornei-se um ser pensante, tornei-se um ser realmente completo.